Bom dia a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero reforçar esse aviso de domingo, de quinta-feira, porque nós estamos falando aqui uma série de as 7 casas que Jesus entrou, como a pastora falou. Mas nesta quinta, nós vamos falar sobre quando Jesus entrou na casa de Pedro, que a sogra dele estava doente. Tem alguém doente na sua casa? Tem alguém doente na sua família? Não esqueça, venha na próxima quinta, anote o nome dessa pessoa, o milagre que essa pessoa espera na sua casa, traga, nós vamos colocar nas taças, nós estaremos ungindo a sua vida, mesmo que essa pessoa que talvez não possa vir, que você está vindo representando ela, nós estaremos ungindo você, porque a palavra de Deus nos diz, que se tiver alguém doente, unja-o com óleo, e a oração da fé sarará o doente. E nós cremos nessa palavra, nós cremos no poder da palavra do nosso Deus. Mas nós estaremos falando sobre esse conceito, sobre cura. Eu creio que Deus vai operar grandes milagres aqui na quinta-feira. Então, além de você vir com a sua fé lá em cima, porque nós passamos aqui 10 quinta-feiras também falando sobre fé. E nós vamos falar agora sobre o que Jesus fez quando entrou na casa de Pedro e ele curou a sogra dele. Precisa de um milagre na sua casa, meu irmão? Não fique de fora dessas quinta-feiras. Me entenderam? Diga amém. Anote, não esquece, anote. Ou você pode anotar quando você chegar aqui, ou você pode trazer de casa, com cuidado, aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar no seu coração. Senhor, eu preciso de um milagre na saúde da minha vida, da vida do meu filho. Você vai escrever o nome lá da pessoa. Eu queria convidar vocês a se colocarem em pé. Queria convidar você a abrir no Salmo 108. Salmos 108. Nós vamos ler os 2 últimos versículos. Salmo 108, o 12 e o 13. Vamos ler todos juntos? Dá-nos. Bora aí, gente, vamos todo mundo junto. Já projetou aqui? Não tem como projetar aí, irmão? O Salmo 108, 12 e 13. Não? Então vamos aqui, gente. Dá-nos auxílio contra o inimigo, pois vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, ele calcará aos pés os nossos inimigos. Amém? Vamos ver agora o Salmo 60, os 2 últimos versículos também. Salmo 60, só que os 2 últimos é o 11 e o 12. Consegue projetar aí para nós? Salmo 60, 11 e 12. Vamos lá, gente. Dá-nos auxílios na angústia, porque vão é o socorro do homem. 12. Em Deus faremos proeza.
que é proeza? Percebe aqui que os dois salmos que fazem proezas e nós admiramos. E certamente você também tem. Eu tenho algumas proezas que nós fizemos, que marcaram a nossa. Vou dizer aqui, no mundo do esporte é muito isso. Um grande nadador, conhecido de todos, Michael Phelps, que é um norte-americano. Esse homem fez umas proezas que nós. Meu Deus, como pode? É admirável ver um atleta olímpico, um dos mais consagrados. Michael Phelps ganhou 28 medalhas, sendo de 23 somente de ouro, irmãos. Isso é um feito incrível. Ele bateu 39 vezes o recorde mundial. Ele mesmo batia os próprios recordes dele, por 39 vezes. Mas ele tinha como se orgulhar, porque ele se preparou para isso. Michael Phelps treinava 6 horas por dia, 7 dias por semana. Então, as proezas que ele realizou, vinha da sua dedicação, da sua resiliência. E ele treinava insistentemente para que pudesse alcançar esses feitos, essas proezas. Talvez você não fez proezas magníficas que estão escritas como essa. Se você olhar o Guinness Book, que é o livro dos recordes, você vai ver muitos homens e mulheres ali que fizeram absurdas proezas que nós admiramos. Mas não era isso que o rei Davi está relatando aqui. Eu fiz proezas, eu lembro de uma que marcou muito a minha vida, quando eu ainda era criança. Por que me marcou? Porque me livrou de tomar uma surra, essa proeza. Então, nunca vou esquecer. Eu vim numa cidade pequena, no interior de Minas, e aquela cidade tinha muito urubu, mas não via coruja naquela cidade. E eu lembro que uma vez eu andando lá lá a gente chama de morro, aqui, irmãos, aqui em São Paulo é mais chique, é montanha, né? Tudo aqui tem mesmo que seja um lugar simples, é um montanhão. Lá nós tínhamos um morrão, que era um bairro lá também. Então eu andando naqueles morros lá, que eu andava bastante, cidade pequena, não tinha essa preocupação que nós temos aqui, ou tempos eram outros também. Eu lembro que eu lá no alto no morro daquele lá, eu vi uma coisa que eu não tinha visto ainda, eu vi um ninho de coruja. E era um buraco assim no barranco, e estava a mamãe e o papai coruja do lado de fora, e um monte de filhotinho de coruja. Eu fiquei admirado de ver aquilo. Falei, nossa, uma coruja, um ninho de coruja. E aí quando eu fui chegando perto, aquelas corujas, as grandes voaram, os filhotinhos entraram tudo para dentro do ninho. E eu fiquei admirado com aquilo, cheguei em casa e falei para minha irmã assim, você não está entendendo o que eu vi? Eu vi um ninho de coruja. Ela falou, mentira. Foi verdade. Falei, eu não acredito. Falei, depois eu vou lá buscar uma coruja para você ver. E saí no outro dia seguinte, eu tinha um machadãozinho assim, pequenininho, catei aquele machadão, aquele enxadão, e fui para lá. Irmãos, eu passei lá quase que o dia inteiro, eu não podia imaginar que aquele buraco era tão fundo. E eu estou lá no barranco, cavucando. Quando eu cheguei, estava lá a mesma coisa, a mãe e o papai do lado de fora, os filhotinhos também. Quando eu fui chegando, correram para dentro, papai e mamãe voaram, e enquanto eu estou lá cavando aquilo lá, os pais davam aqueles rasantes em cima de mim, e eu estou lá, persistente. Falei, duvidou de mim? Como assim? Falando que eu vi, vou provar que eu vi. O fato é que eu passei, as horas foram avançando, foi ficando já no finalzinho da tarde, não era muito perto da minha casa, então o dia entardeceu, minha mãe desesperada atrás de mim. E aí meu pai estava em casa nesse dia, porque meu pai viajava muito, e minha mãe falou assim, falou para a Cátia, cadê o Selminho, aquela coisa toda. E aí a Cátia falou assim, mãe, ele falou que tinha visto um ninho de coruja, e falou que ia buscar lá essa coruja. Coruja? É, coruja, meu Deus do céu. Mas ele não podia fazer esse tempo todo fora de casa, minha mãe muito preocupada, e falou com meu pai assim, Toninho, hoje você está em casa, hoje você vai dar uma surra neste menino. Meu pai falou assim, olha, que eu vou bater nele mesmo, hein? Meu pai nunca me bateu. Ele falou assim, você vai ficar com raiva de mim se eu der uns tapas nele? Não. Eu falei, não vou ficar com raiva se você não der.
Aí, ou seja, estava tratado, como diziam lá em Minas, o couro estava vendido e a carne estava tratada. Então, eu nem sabia que estava acontecendo isso, mas o fato é que quando fui chegando, eu pegava um pedacinho de madeira e ia colocando assim para ver a fundura do buraco. E quando chegou um determinado momento que meu braço alcançava, depois de cavar por horas, eu enrolei a minha camisa no braço, e enfiei lá e tirei a corujinha. E eu trouxe como um troféu para mim, irmãos. Eu tinha uns 10 anos de idade. Eu trouxe como um troféu para mim. E aí, só que eu cheguei em casa, já estava de noite. E eu vinha gritando lá na rua, está aqui, eu falei que tinha, é verdade. E fui passando na casa dos meus amigos, mostrando para eles também, tudo. E o fato, quando cheguei, que meu pai chegou assim, a gente morava no sobrado, quando meu pai chegou assim, na sacada, assim, e olhou, ele voltou para dentro de casa, para minha mãe assim, eu não vou bater nele, não. Ele fez uma coisa que eu nunca fiz na vida. Graças a Deus que eu trouxe aqui a coruja, irmão, senão eu ia levar uma surra. Mas da outra vez que eu contei isso lá na sede, depois ficou todo mundo perguntando, mas o que você fez com aquela coruja? O que você fez com a coitadinha da coruja? Foi, não, a coruja ficou lá em casa, eu dava barata para ela, eu dava as coisinhas para ela, mas ela não comia de jeito nenhum. Aí eu acabei levando ela de volta lá, cheguei lá, estava lá, e ela uniu de novo as famílias, irmão, não precisa denunciar o IBAMA não, está tudo certo. Mas aquela proeza marcou, era algo inacreditável que pudesse acontecer, foi algo difícil, e eu sei que o quanto eu me esforcei para conseguir aquilo, mas foi algo que eu fiz, uma proeza minha. Mas não é isso, talvez você tenha as suas proezas, mas não é isso que Davi está falando. Não é isso que Davi fala nesses 2 salmos, e especialmente no Salmo 60. O contexto que Davi estava vivendo aqui era algo, irmãos, de desespero. Davi foi um homem que ganhou muitas guerras. E nesse contexto aqui, Davi estava cercado por inimigos. Davi estava lutando no norte ao sul, estava vendo inimigos atrás, e eles estavam perdendo território. Então, se você vê o começo do capítulo do Salmo 60, ele está desesperado, fala, Senhor, o Senhor se esqueceu de nós, Senhor, nós estamos sendo vencidos, Senhor, o Senhor não lembra mais do seu povo. Davi estava num contexto desesperado. E eu fico pensando, falei, meu Deus, e Davi vai decorrendo o Salmo, dizendo isso, essa angústia que ele está vivendo, essa preocupação, esse sentimento que parecia que Deus não estava mais agindo a favor dele, porque eles estavam perdendo território, o inimigo estava se aproximando, o inimigo estava avançando. Mas Davi, em determinado momento, ele lembrou, e ele muda o discurso dele dizendo, olha, eu sei que as coisas estão complicadas, mas em Deus, ele reúne o seu povo, os seus soldados e fala assim, olha, em Deus nós faremos proeza. Davi demonstra uma convicção que podemos sim fazer grandes proezas na esfera espiritual, mas é imprescindível que entendamos, é imprescindível que tenhamos a certeza que nós só poderemos fazer isso em Deus. E o detalhe, eu quero falar um pouquinho, porque o detalhe dessa expressão, em Deus, talvez na nossa língua portuguesa, nós não vamos conseguir trazer exatamente aquilo que o autor, o escritor, quando escreveu em hebraico, estava dizendo. Eu quero rapidamente deixar claro para nós o que é esse em Deus. Em Deus, no hebraico, significa bi Elohim, que significa bi. Elohim é Deus, mas o bi significa através de. O Elohim significa nele, dependente dele, imerso nele. Davi vai mostrar que a fonte e a esfera da vitória não é a ação humana, não é a força humana, mas é uma comunhão com Deus. Então ele vai dizer, olha, está tudo complicado, está tudo difícil, mas nele, através dele, nós faremos algo impossível de ser feito. Isso traz uma firmeza, uma fé. E quando ele vai, faremos, a palavra faremos aqui vai dizer, no futuro você vai dizer que não é que Deus fará. Em Deus faremos, é uma parceria, indica uma ação conjunta, não é só Deus agindo sozinho, nem só o homem, mas é uma cooperação entre a fé humana e o poder divino. Proezas, como a proeza aqui são fatos, mas no original aqui, que significa chavil, em hebraico vai dizer proeza, força, poder, valor, bravura, feitos extraordinários. Não se tratava apenas de vitória militar, mas de atos de coragem feitos, impossíveis aos olhos humanos. O que o escritor está querendo dar ideia aqui, irmãos, que é que nós realizaremos feitos extraordinários, além da capacidade natural. Não tem a ver com treino,
não tem a ver com a decisão de fazer, não tem a ver com a habilidade, não tem a ver com o ego marcado, ou alguém duvidou algo de você, que foi no meu caso, não tem a ver com isso, tem a ver com algo que é impossível de fazer, que só pode ser feito através de um Deus que tem todo o poder, e através dessa comunhão nossa com Ele, o poder dEle com a nossa fé. Então entenda uma coisa, em Deus faremos proezas. Significa que apesar da nossa fragilidade humana, em comunhão com Deus, somos capazes de fazer feitos grandiosos, vitoriosos, não por causa de nós, mas porque o Senhor age através de nós. Você pode dizer um amém por isso? Então em Deus faremos proezas. E a Bíblia vai dizer no versículo seguinte, ou dentro do mesmo contexto, que Ele calcará os pés. Calcará aos pés. A gente não consegue muito bem entender a dimensão disso se nós olharmos para o nosso vocabulário brasileiro, português. Calcará aos pés os nossos inimigos. No hebraico, o verbo calcar ao pé significa darak, que significa, irmãos, literalmente, pisar. Você vai ver na Bíblia várias passagens que vai dizer, calcará aos pés. No Salmo 91 vai dizer, calcará aos pés o leão e a serpente. O que é calcar aos pés? O que isso dizia na cultura deles? O que a palavra de Deus está nos querendo mostrar que é possível que o nosso Deus faça a nosso favor? Calcar Ele, Deus, calcará aos pés o nosso inimigo. Significa pisar, subjugar, dominar. É a ideia de que alguém que coloca sobre os pés, debaixo dos pés, o inimigo caído, simbolizando uma vitória total e uma sujeitão. Calcar não é apenas vencer, mas reduzir o inimigo à incapacidade de reagir. Vou repetir isso. Calcar não é apenas vencer, é subjugar o inimigo de uma forma que ele não possa mais causar nenhuma reação contra você. Nos tempos antigos, quando um rei vencia o outro, o vencedor literalmente colocava o rei vencido no chão e colocava o pé sobre o pescoço dele, do derrotado, como sinal de domínio. Escute isso que eu vou falar assim, é um ato de humilhação pública sobre o adversário. Grave bem isso, é um ato de humilhação pública sobre o adversário. E você vai entender depois por que Jesus fez isso. Em Josué 10, 24, tem um exemplo bem próximo, bem claro disso, que Josué estava lutando com 5 reis. E foi uma luta bem desproporcional, era um exército muito maior, mas Deus era com Josué. E quando eles vencem aqueles 5 reis, eles se escondem os 5 numa toca. Josué descobre, tira eles para fora, coloca os 5 deitados no chão, chama os generais do seu exército e fala assim, para que todos vejam, ponham os pés calque os pés sobre ele, ponham os pés sobre o pescoço deles. E foi assim que Josué fez. Versículo 25 de Josué 10 diz assim, então Josué lhe disse, não temais, nem vos espanteis. Entenda que o povo tinha saído do Egito e estava entrando numa terra prometida. Entenda que o povo estava saindo do Egito, estava lutando, um povo que não sabia lutar, um povo que não foi treinado para a guerra, um povo que não viveu como escravo, não como guerreiros. Agora eles estão entrando numa terra prometida por Deus, mas eles precisavam vencer o inimigo. E Deus está mostrando a força do inimigo, não será suficiente contra vocês, mesmo que vocês sejam menores, mesmo que vocês sejam pequenos, mesmo que vocês não sejam preparados, porque quem vai dar vitória sou eu. E aí Josué vem, e eles vencem aqueles 5 reis, e Josué vai dizer, olha, tem muitos mais pela frente, mas vocês não tenham medo. Nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais vocês ainda vão pelejar. Ficarão subjugados, porque nós estamos lutando, mas quem dá vitória é Deus. Nós estamos batalhando, mas é nele que nós faremos proezas. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã. Talvez você está pelejando uma luta que você não está vendo, que você não está ganhando. Talvez você está pelejando num contexto que você não está vendo, você está vendo que você está perdendo território. E você faz, como vencer isso? A palavra de Deus para você nessa manhã é essa. Deus te
te trouxe aqui, trouxe essa palavra no meu coração, para que eu e você entendamos que não importa quantos são, não importa se eles estão avançando, não importa se eles estão nos espremendo, não importa se nós estamos passando por lutas ou dificuldades, eu quero dizer para você, não entregue os pontos, porque nele nós poderemos fazer proezas, nele nós vamos vencer, ele vai calcar, ele que vai calcar os pés, os nossos inimigos, e você vai entender um pouco disso, olha só, Colossenses, 1 Coríntios 15, 25, Coríntios 15, 25. O apóstolo Paulo escreve sobre isso por duas vezes, uma em 1 Coríntios e uma em Romanos. Coríntios 15, 25 vai dizer assim: Cristo deve reinar, até que haja posto os seus inimigos debaixo dos seus pés. Agora você começa a entender por que a Bíblia fala tanto sobre os inimigos debaixo dos pés? Agora você começa a entender por que lá em Gênesis, Deus já determinou que a semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, colocaria ela debaixo dos pés? É por causa disso, era o conceito da época. O vencedor, após ter dominado o seu oponente, ele calcava os pés sobre ele, mostrando que ele está subjugado, mostrando que ele não tem mais reação, mostrando que ele está totalmente derrotado. Calcar os pés, a Bíblia fala muito disso. Então, como nós lemos agora em 1 Coríntios 15, 25, Cristo deve reinar, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Romanos 16, 20, o Deus de paz, esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Não é dos pés deles, dos nossos, é dos vossos pés. E aí você vai entender, meu irmão, por isso que em Lucas 10, 19, Jesus vai dizer assim, olha, eu vos dou poder para pisar serpente e escorpiões e toda a força do inimigo. Jesus nos dá autoridade espiritual contra as forças do mal, não só demônios isolados, mas todo o poder do reino das trevas está sujeito à minha e à sua autoridade. Pastor, mas como é isso? Eu vou te explicar. Colossenses 2, 14 e 15, nós ganhamos essa autoridade, foi Ele que nos deu. Então não deixe o inimigo, meu irmão, ficar subjugando você, não deixe o inimigo ficar levantando, estufando o peito, mesmo que pareça que ele está ganhando território. Você já tem autoridade e poder da parte de Deus para pisar nele, para subjugá-lo. Sabe por quê? Porque Colossenses 2, 14 e 15 está dizendo assim: cancelado o escrito da dívida que nos era contrário, que constatava nas nossas ordenanças, a qual era prejudicial a nós, Jesus removeu inteiramente, cravando-a na cruz. Escuta o 15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo. O que era pisar na cabeça do inimigo? Era humilhar publicamente, foi isso que Jesus fez, despojando o principado e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre ele na cruz. Ei, na cruz Deus nos deu toda a autoridade que nós precisamos. O inimigo já está vencido, nós já temos autoridade para pisar. O que nós não podemos é ficar com medo dele. Você veio aqui para ouvir isso? Ei, está te afrontando? Ei, está te subjugando? Ei, está te apertando? Ei, está te trazendo tristeza? Você está ficando coagido? Deus manda dizer para você: nele nós faremos proezas. Louvado seja Deus! Em Deus faremos proezas. E eu acredito que a maior proeza que Davi fez, porque eu acho que não existe ninguém, irmãos, no mundo, pelo menos no mundo ocidental, que não conheça a história de Davi e Golias. Ninguém se esquece disso. Qualquer religião, você vai saber, eles sabem que Davi venceu Golias. Eu acredito que esse foi a maior proeza que Davi fez. Mesmo quando era jovem, ele fez essa grande proeza. Davi vai e derrota o gigante Golias. Interessante que gigantes, eles sempre estiveram no contexto nosso. Eles sempre estiveram no nosso meio. Noé viveu com gigantes. Josué teve que lutar com gigantes. Moisés venceu gigantes. Davi venceu gigantes. O gigante está por toda parte. E o que é o gigante hoje? O gigante pode estar fora ou dentro de nós. Tem gigantes, irmão, que nós mesmos criamos ele no laboratório do medo.
Ele vai criando uma proporção que ele fica algo gigante dentro de você. Eu falei isso há um tempo atrás aqui, como isso acontece. Gigantes que nós criamos. Eu lembro que há pouco tempo atrás, eu comecei a ter uma palpitação no peito, sabe? E eu falei assim, meu Deus. Aí fiquei assim, incomodado. Aí eu peguei e fui fazer os exames. Vai fazer os exames. Estou muito novo, vou morrer. Minha mulher é muito bonita para ficar para trás aí. Para aí. Meu Deus, me dá mais um tempo aí. E aí eu fui atrás para ver o que estava acontecendo. Aí comecei a fazer os exames. Aí quando eu fui fazer lá uma ressonância do coração, eu lembro que eu sou assim, mano, não sei você, mas toda vez o exame que eu vou fazer, eu perguntei, como é que tá? Tudo bem? Eu sei que é um médico depois que vai falar, mas o cara que está fazendo, o médico que está fazendo o exame ali com você, ele já vai ver, nós temos uma coisa errada, não é verdade ou não? E é isso que aconteceu. E ele começou lá, fazer lá e tudo, aí eu fiquei, parava, olhava, fazia. Aí ele parava, olhava, mexia, punha de novo. E eu falei, meu Deus do céu. Tudo bem aí, senhor? Doutor. E ele não falava nada. Eu comecei a ficar preocupado. Daqui a pouco, terminou e tudo. Eu falei assim, doutor, está tudo certo? Olha, tem um probleminha aí, mas eu vou deixar que o médico te fale. Ah, meu irmão, acabou comigo. Aí você imagina o tamanho do gigante que nasceu dentro de mim, irmãos. Eu já achei que eu ia morrer, eu cheguei em casa com qualquer coisinha, eu já estava e tudo. Aí, aquele resultado parecia que levou um ano para sair. De tanto que eu estava preocupado com aquilo. Aquilo foi crescendo dentro de mim. O medo foi crescendo dentro de mim. E eu fui ficando preocupado que poderia ser aquilo. Qualquer coisa eu já achava que... Ai, meu Deus. Estão me entendendo? Diga amém. Gigantes que nós criamos dentro de nós. Em salas escuras da nossa alma. Em laboratórios que nós temos dentro de nós, chamado laboratório do medo. Eu comecei a ficar com muito medo. Bom, o que aconteceu? Até que chegou o dia, chegou o resultado. Corri lá, pedi até um encaixe no cardiologista. Levei lá, doutor, está aqui, e agora? Fiquei preocupado, que o rapaz falou que tem um probleminha aí e tal. Aí ele falou assim, olhou. Aí falou assim, deu aqui uma leve deformação na sua válvula arbitral, mas eu tenho uma coisa para te dizer sobre isso. Você nasceu com isso, vai morrer com isso, mas não morre disso. E glória a Deus, acabou o medo. O gigante foi derrubado ali na hora. Já saí dali, meu Deus, nunca senti tão bem. Eu entendi mal, achei que eu já tinha uma sentença de morte ali, um transplante de coração, já achei que ia ser um negócio complicado, irmão. Aí já saí dali animado, feliz da vida. Falei, olha só, Deus me deu a vitória. Entendeu? Tem gigantes que nós criamos. Estão me entendendo? Diga amém, por favor. Gigante pode ser pessoas. Pessoas que se levantam no seu trabalho, pessoas que se levantam na sua família, para te subjugar, para mostrar que é maior e mais forte que você, para demonstrar que tem poder sobre você. Eu quero rapidamente falar aqui de uma experiência que eu tive nessa área. Deus me cobrou, irmãos, porque eu quero dizer para você o seguinte, o Deus cobra de nós uma posição. Deus cobra de nós uma posição diante dos gigantes que se levantam contra nós. Eu tinha orado para Deus, Deus tinha aberto uma grande porta numa multinacional, e é que nós estávamos sendo muito próximos naquele lugar. Irmãos, coisa de Deus, uma hora eu vou te contar como aconteceu isso. Mas eu sei que eu estava ali trabalhando, feliz da vida, prestando serviço, nós trabalhamos na área de transporte, prestando serviço para aquela multinacional, Deus prosperando a gente. Irmão, mas levantou ali um cidadão, que ele começou a ser a pessoa que eu me reportava a ele para fazer o atendimento de todo o trabalho que a minha empresa prestava para aquela multinacional. E aquela porta, irmão, nitidamente Deus tinha aberto assim de forma maravilhosa, e uma hora eu vou contar sobre isso. O fato é que aquele homem começou a me subjugar. Começou por várias vezes dizer assim, olha, se eu quiser, eu tiro você daqui a hora que eu quiser. Se eu quiser, a partir do mês que vem, sua empresa está desligada dessa empresa. Então você tem que fazer assim, você tem que fazer assim. E ele começou, e eu comecei a me sentir mal com aquilo. E Deus começou a me cobrar de mim uma posição diante dele. Deus começou a me cobrar uma posição diante dele. E um dia, eu só precisei falar uma vez, irmãos, isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que você entenda. É Deus que vai fazer que os nossos inimigos sejam subjugados debaixo dos nossos pés. É Ele.
mas precisa de uma posição minha e sua. E eu sei que um dia, numa sala de reunião, e eu saí de casa, orei ao Senhor e falei: Deus, eu não vou mais ser afrontado por este homem. Um dia, numa sala de reunião, com outras pessoas, ele chegou arrogantemente e falou a mesma coisa. E eu disse para ele assim: olha bem para mim, não foi você que abriu essa porta para mim, entenda isso. Quem abriu essa porta para mim foi Deus. E sabe quem fecha essa porta? É Ele. Porque a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. E quem você pensa que você é para poder dizer que vai fechar uma porta que Deus abriu? Irmão, ele ficou parado assim me olhando. E nunca mais ele se atreveu a falar aquelas palavras. Muito pelo contrário. Virou, foi um amigo meu. Porque ele percebeu que tinha um Deus a qual eu servia. E eu disse para ele: essa empresa não é minha, eu sou o mordomo dela. Foi Deus que me deu ela. E foi Deus que abriu essa porta. Não foi você que abriu essa porta. Você chegou aqui e eu já tinha aberto. Então entenda uma coisa: nunca mais fale isso para mim. Depois que ele ficou meu amigo, eu falei isso para ele. Mas naquele dia eu tive. Então é isso que Deus espera, uma reação. Então, gigantes podem ser pessoas, pode ser relacionamento, gigante pode ser uma doença, irmão. Gigante pode ser um problema emocional. Quantas pessoas em depressão, com gigantes enormes na mente, dominando, inferiorizando, porque o gigante pode ser um complexo de inferioridade, pode ser um abuso sofrido na infância, que você não esquece, pode ser uma crise que se instaurou dentro da sua casa, gigante pode ser uma crise que se instaurou dentro da sua família. Mas Deus me trouxe aqui mais uma vez para dizer: olha, em Deus nós faremos proeza, mesmo que a circunstância não pareça, porque gigantes são intimidadores, agressivos, são atrevidos, irmão, e podem sim causar medo. Pode causar medo sim, porque quando nós olhamos pelos olhos carnais o tamanho dele, quando nós olhamos para a sua estatura, para as suas armas, para a sua força, se nós olharmos para isso, nós vamos temer. Mas a palavra de Deus nos encoraja a não olhar para o estereótipo do nosso gigante, o gigante que nos afronta. A palavra de Deus nos encoraja a não olhar pelos diplomas, pela posição, pelo cargo, pelo aquilo que está um diagnóstico médico. A palavra de Deus nos encoraja a não olharmos para o gigante, mas olharmos sim, e confiarmos no nosso Deus, que é maior, que é mais forte, que é mais poderoso, e nele nós venceremos. Davi nos ensina isso. E sabe por quê? Porque Davi era diferente. E eu e você, nós somos diferentes. Então, se você entrou aqui hoje, sendo afrontado por qualquer que seja o tipo de gigante que se levanta, eu quero que você abra sua Bíblia rapidamente em 1 Samuel 17. Quando Davi está aqui já com uma certa idade, no Salmo 60, já vem lutando contra esses 3 inimigos, se você olhar o contexto, em 1 Crônicas 18, vai falar sobre essa guerra que ele estava passando. Se você olhar esse contexto, você vai entender o quanto Davi estava preocupado, mas ao mesmo tempo confiante. Ao mesmo tempo que vinha sobre a mente dele: nós estamos perdendo espaço, nós estamos perdendo território, ele traz no coração a confiança: ei, eu posso fazer em Deus algo que ninguém pode, que o inimigo não pode, porque eu tenho um Deus que trabalha conjuntamente comigo. E ele vai lembrar de quando ele era uma criança, que ele era um jovenzinho, que foi enfrentar esse gigante chamado Golias, que está em 1 Samuel 17. Mas antes de nós falarmos sobre Samuel 17, olha bem no capítulo 16 e o versículo 18. Existe aqui algo, irmãos, que vai mostrar a diferença. É por isso que você não precisa estar preocupado com a afronta. Você precisa estar preocupado com a sua posição. Porque você tem algo que nenhum deles tem. É isso que Deus trouxe você para entender. Você tem algo que nenhum seu inimigo não tem. Quando, no versículo 18 de Samuel 16... Saul estava sendo atormentado por um espírito maligno. E Saul pedia para que se alguém conhecesse um homem que soubesse tocar bem a harpa. Porque ele se acalmava quando se tocava a harpa. Aquele espírito maligno deixava ele
Porque lembre que Saul era um rei que já tinha sido rejeitado por Deus, Deus já tinha tirado o Espírito Santo de cima dele, sobre a vida dele. E aí no meio do palácio alguém se levanta e fala assim, eu conheço um. E aí vai falar sobre Davi. Eu conheço um, versículo 18 de 1 Samuel 16. Respondeu um dos moços, eu conheço um, filho de Jessé, o belemita, ou seja, de Belém, que sabe tocar bem, que é forte e valente, é homem de guerra, sisudo, ou seja, poderoso em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. Ei, escuta isso. Olha quantas qualidades ele mostra que Davi tem. Ele vai falar que Davi é um homem que sabe tocar bem. Ele vai falar que Davi era um homem forte, que Davi era um homem valente. Ele vai dizer que Davi era um homem de guerra. Ele vai dizer que Davi sabia falar. E ele era de boa aparência, são 6 qualidades. Mas a 7ª não é uma qualidade de Davi. 7ª é algo que Davi tinha, que Deus tinha colocado nele. E o Senhor é com ele. Ei, meu irmão, isso vai fazer toda a diferença. O Senhor era com ele. Não importa se ele é forte, não importa se ele é valente, não importa se ele sabe tocar bem, não importa se ele tem boa aparência, não importa se ele sabe falar bem. O que importa é que o Senhor é com ele. Então não importa quais são as suas qualidades. Você pode ter muitas delas, mas eu quero dizer para você, você só vai ser bem sucedido nas suas qualidades se o Senhor for contigo. Ou se você pode ter muitas ou poucas, mas a diferença vai fazer é se o Senhor for contigo. O que levou José ao palácio não foi a sua aparência, a sua habilidade, o seu network, foi que o Senhor era com José. O que fez Josué vencer todas essas batalhas não foi a sabedoria que ele adquiriu de Moisés, foi que o Senhor era com Josué todos os dias da vida dele. É isso que vai fazer diferença. O Senhor é com eles e o Senhor é conosco em nome de Jesus. Amém? Então entenda isso. Não precisa se preocupar com nenhuma qualidade que você possa adquirir. Você só precisa preocupar com uma coisa: que o Senhor seja contigo. Que o Senhor seja contigo. O resto, meu irmão, é por Ele. É Ele que dá a vitória. É Ele que vai lutar as nossas guerras. É Ele que vai fazer, através dEle que nós faremos proeza. E é Ele que vai calcar os pés os nossos inimigos. Muito bem, Davi chega e vai nos ensinar como enfrentar esses gigantes. Davi chega numa batalha, eu vou resumir aqui porque vocês conhecem a história. E eu quero me ater só a alguns pontos. Primeira coisa que Davi chega diante daquela batalha, aquele gigante por 40 dias, de tarde, de manhã e à tarde, saía diante de um exército. Um exército inteiro. Olha como gigantes são atrevidos. Talvez você pense, mas esse gigante está afrontando muito, mas eles são atrevidos. Então, diante de uma batalha, aquele homem saía 3 metros de altura, irmãos. A altura média de um hebreu era 1,65. Então o camarada tinha quase o dobro do tamanho de Davi. E a Bíblia nos fala que aquele homem, você imagina um vale, uma montanha para cá, um vale, uma montanha para cá. De um lado o exército inimigo, do outro lado o exército de Israel. E chegava no meio, entre os dois, durante 40 dias, de manhã e à tarde, aparecia Golias. E falava, afrontava o exército de Israel. Me dá um homem para lutar comigo. Me dê um homem para me vencer. Se este homem me vencer, todo esse exército aqui vai servir vocês. Mas se eu vencer, todos vocês vão servir a nós. E a Bíblia diz que aquele exército inteirinho do povo de Deus tremia de medo. Tremia de medo. Inclusive o rei. Davi não era homem ainda para ir à guerra, ele era um moço. Os 3 irmãos mais velhos estavam ali. O mais velho chamava Eliabe. E quando o pai dele, já por 40 dias, esperando, e a guerra não acontecia, porque todo dia esse gigante fazia isso. Se reunia, armava para a batalha, mas não tinha batalha. O Jessé manda Davi e fala assim, vai lá trazer notícias dos seus irmãos para mim. Eu quero saber se eles estão bem, porque eu não tenho notícia da guerra. E ele manda Davi levar 10 queijos. Eu tenho certeza absoluta que o capitão da guarda era mineiro. Por que vai receber 10 queijos, meu irmão? Só um mineiro que vai querer 10 queijos.
Aí levou 10 queijos. Entrega para o capitão da guarda lá que ele vai dar notícia dos seus irmãos. Davi fez como o pai dele mandou. Davi pastoreava as ovelhas do seu pai, deixou as ovelhas com alguém tomando conta e foi lá com os 10 queijinhos e chegou lá para o capitão, entregou para ele, falou, meus irmãos, tudo. Ah, tá ali, vai lá. E quando ele chega lá, e chega justamente nesse horário que o Golias está chegando. O Golias está chegando e está afrontando. Não tem homem não. Aqui, ó, vem cá comigo. Vocês não são povo de Deus? Davi ouve aquilo e fica indignado. Davi era um moço, só tinha homem de guerra ali, só tinha homem valente ali, só tinha fortão ali. Se você fez a história de Abinadab era bombadão, fortão, que era o irmão mais velho dele. E Davi escuta aquilo, um jovenzinho, Davi escuta aquilo e fala assim, mas o que está acontecendo aqui? Quem é esse? Quem é esse incircunciso? Foi o termo que Davi usou, e eu vou te explicar para você por que ele falou isso. Olha só o que Davi falou. Davi chega diante do rei, diante dos homens e fala isso. Ouvindo Eliabe, o irmão mais velho, falar, acendeu a ira contra Davi. E tratou ali Davi de uma forma áspera, rude. Mas Davi falou assim, eu só fiz uma pergunta, que o Davi perguntou aos homens que estavam perto dele, versículo 26, que farão ao homem que matar esse filisteu? Que farão ao homem que matar a esse gigante e tirar a afronta de Israel? E ele falou assim, quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Circuncisão aqui, irmãos, por que Davi usa esse termo? Porque a circuncisão era uma aliança. Era uma aliança que Deus tinha com o povo de Deus. Só o povo de Israel era circuncidado. Deus determinou isso lá em Gênesis 15 e 16. Em Gênesis 15, Deus faz uma aliança com Abraão. Nós falamos isso aqui domingo passado, uma aliança de sangue. E a aliança de sangue não podia ser quebrada. Era colocado os animais no altar, cortado ao meio, um altar de cá, um altar de lá, umas partes viradas para outra, e se passava no meio daqueles altares, com os animais cortados ao meio, passava no meio, e aquela aliança não poderia ser desfeita, era uma aliança de sangue. Quando Abraão falou para Deus assim, como que eu vou saber que eu vou errar, que da minha descendência, já sendo velho, vou ser pai de uma grande nação, como o Senhor está me prometendo? Deus falou para ele assim, eu vou fazer uma aliança com você, de um jeito que você entenda, porque aquele era um costume da época, e assim ele fez. Pega 3 cabritos, pega 3 novilhas, pega 3 carneiros, parte ao meio, uma pomba e uma rolinha, coloca aqui no altar, parte no meio, e no meio, você vai entender, eu vou passar no meio aí. E assim fez Deus. Abraão dormiu, mas Deus passou sozinho, mostrando que o homem pode quebrar o pacto, mas Deus jamais quebra a aliança que ele faz com o homem. Quando Abraão acordou, o fogo de Deus já estava consumindo aquele holocausto, de Deus já havia passado no meio. E Deus falou assim, olha, para você não esquecer, ao 8º dia você vai circuncidar todo filho que nascer. Todo homem de Israel será circuncidado ao 8º dia. Então era uma aliança, era diferenciada, era algo que só o povo de Israel tinha, era a certeza que tinha um Deus que tinha prometido para aquele povo uma promessa de uma terra que manava leite e mel, uma promessa de vencer os inimigos, uma aliança que não poderia ser desfeita. E nessa aliança Deus tinha dito, eu vou vencer os seus inimigos. E assim foi feito. Então Davi quando chega e fala assim, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ei, meu irmão, você tem uma aliança no sangue de Cristo. Quantos têm uma aliança no sangue de Cristo? Jesus, antes de ir para a cruz, ele disse, olha, esta é a nova aliança no meu sangue. Não pode ser desfeita. Ei, eu e você somos aliançados com Deus. Então a primeira coisa que nós devemos entender é que entre eu e você e o gigante, eu e você temos uma aliança que o gigante não tem. Só isso já é vitória certa em nome de Jesus. Então ele fala, eu tenho uma aliança com Deus. Depois, ele vai dizer o seguinte, não dê ouvidos aos pessimistas. Não faltou gente para dizer para ele, você não pode, você não consegue, você não tem habilidade para enfrentar esse gigante. O próprio irmão foi o primeiro, mas o rei, quando ouviu as palavras que Davi disse, trouxeram o Davi ao rei, e o rei falou assim, você não pode lutar com ele, você não pode lutar com ele. Tem ouvido isso, meu irmão? Você tem ouvido isso de alguém? Você não pode com isso. Isso é maior que você.
Você não tem condição de vencer essa situação. Você não tem condição de vencer esse gigante. Você não vai ter como vencer esse gigante. Eles estão dizendo isso para você, eu quero dizer para você, não dê ouvidos aos pessimistas. Quem fala isso é porque não tem coragem de enfrentar. Quem fala isso é porque não tem a certeza da aliança. Porque uma coisa é você ter aliança, e outra coisa é você tomar posse dela, você confiar nela. Eles eram circuncidados todos aqueles exércitos, mas só Davi teve coragem e lembrou, ei, quem é esse cara para afrontar a gente? Nós somos aliançados com um Deus poderoso. Meu irmão, quem fala para você que você não pode, quem fala para você que o problema é maior, ou ele não lembra da aliança que ele tem com Deus, ou ele nunca conheceu o Deus que você serve. Então não aceite isso, não dê ouvidos aos pessimistas. Terceiro, mostre para eles, pelo contrário, mostre para eles que você já teve vitórias no passado. E que o Senhor que te deu vitória lá atrás é o mesmo que vai te dar hoje. Quando Davi falou para o rei, olha rei, talvez aos seus olhares eu não vou poder vencer esse cara. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu já venci um leão. Eu quero dizer uma coisa para você, eu já venci um urso. Eu pegava ele pela barba, quando ele vinha para cima de mim, que ele pegava as ovelhas do meu pai, eu segurava pela barba e matava. Assim eu fiz com o leão e assim eu fiz com o urso. Sabe que tem uma coisa? Porque o Senhor que me deu a vitória. Foi o Senhor que me livrou. Davi nunca atribuiu a ele algo pessoal. Davi sabia que aquela vitória, e ele falou assim, do jeito que eu fiz com o leão, com o urso, Deus vai fazer com esse gigante. É assim que Deus diz para você, meu irmão. Você tem vitórias no passado aí? Lembre delas. Quantas coisas você já venceu? Lembre deles. Lembre do que Deus já fez. Porque Deus continuará falando, dizendo, para a glória do nome dEle. Tome uma atitude e decida agir. Versículo 40 de Samuel 17. Então Davi tomou o seu cajado. Davi já tinha experimentado a armadura do rei, mas a Bíblia diz, Davi tomou o seu cajado. Escolheu 5 pedrinhas lisas do ribeiro. Pôs no seu alforje de pastor que trazia, lançando mão da sua funda. Davi tinha 3 coisas, irmão. Davi tinha um cajado, Davi tinha um alforje e Davi tinha uma funda. E pegou 5 pedras lisas do ribeiro para poder enfrentar aquele gigante. O que você tem na mão? Às vezes a gente fica esperando a armadura dos outros. Às vezes a gente fica esperando a ajuda de outras pessoas. Às vezes nós ficamos esperando que alguém faça algo por nós. Às vezes nós ficamos esperando que alguém bata numa porta por nós. Que alguém peça indicação, sabe aquele QI, que indique um emprego para você. Às vezes ficamos esperando que alguém nos indique um bom médico. Às vezes nós ficamos esperando que alguém nos leve o nosso currículo até um RH. Alguém que nos indique para uma empresa pela qual nós queremos prestar serviço a ela. Eu quero dizer uma coisa para você. Tenha a sua esperança em Deus. Ele vai usar aquilo que você tem na sua mão, porque a glória é para Ele. Se Davi usasse a armadura do rei, poderia parecer que era o rei, a armadura do rei, a espada do rei que tinha algum poder, mas ele pegou apenas o cajado, afunda esses 5 pedrinhas. Entenda isso. 5 pedrinhas. Por que Davi pegou 5 pedrinhas? Se o gigante era um só? Eu já escutei as pessoas, alguns pregadores dizendo assim, ele pegou 5 pedrinhas porque ele podia errar. Se ele errar uma, ele tacava a outra. Se ele errava a outra, ele tacasse a outra. E assim podia fazer, mas não é verdade. Lembre-se que todos os irmãos de Davi, de maior de idade, estavam na guerra. E era assim o costume da época. E a Bíblia nos fala que o gigante Golias tinha 5 irmãos, ele e mais 4, e a Bíblia dá até o nome deles. Se você olhar depois em 2 Samuel no 21, um chamava Isbi-Nobed, Isbi-Benode, o outro chamava Saf, o outro chamava Lami, e tinha um que a Bíblia não dá o nome, vai falar que ele tinha 6 dedos, um gigante com 6 dedos, e além do Golias, eram 5 gigantes naquela guerra. E Davi falou assim, eu vou pegar 5 pedras, porque se vier os 5, eu vou derrubar todos eles. Glória a Deus! Isso é ousadia, isso é acreditar no poder de Deus, isso é acreditar no que Deus que vai prejar por você. Davi, porque se você olhar, Davi foi ao encontro, irmão. Davi correu contra Golias, ele não ia ter tempo de ficar tancando pedra, não. Mas foi uma só. E ele falou assim, cadê o outro? Cadê o próximo? Foi apenas uma pedrada na fronte daquele gigante, e ele veio ao chão.
E eu quero que você entenda isso. E eu estou terminando. Quando Davi foi enfrentar aquele gigante, com aquelas pedrinhas, Davi, antes de vencer a guerra, tampando uma pedra, Davi venceu a guerra proferindo a vitória. Vou explicar isso para você. Você não vai ver em momento algum Davi dar crédito ao gigante. Você não vai ver em momento algum Davi mostrar qualidades do gigante. Quem falava isso eram os outros. Você não vai ver Davi em momento algum. O rei falou isso: esse homem é valente. Esse homem, desde a infância, ele é treinado para a guerra. O rei Saul falou isso para ele: você não pode lutar contra ele. Davi em nenhum momento exaltou a estatura, o porte físico, as armas, qualquer coisa daquele gigante. Muito pelo contrário. Quando esse gigante amaldiçoou Davi, a Bíblia diz que quando Golias viu Davi vindo, com aquela funda, com aquele bornalzinho, aquele alforje de pastor, a Bíblia diz que o Golias desprezou Davi e o amaldiçoou pelos seus deuses. Foi o que Golias fez com Davi. Ei, irmão, tem tanta gente que morre de medo com essa questão de amaldiçoar. Crentes lavados, comprados e remidos pelo sangue de Jesus, mas não tem a convicção da autoridade que está sobre a sua vida, não tem convicção da autoridade revestida sobre a sua vida, e morre de medo de macumbeiro, morre de medo, irmãos, de feiticeiro, morre de medo de vizinhos que trabalham nessa área de bruxaria, medo de serem amaldiçoados. Quantas pessoas eu oro que me dizem assim: pastor, será que não fizeram uma macumba contra mim? Pastor, será que não me amaldiçoaram porque eu estou começando a ter problemas? Ei, escute isso, problema você vai sempre ter. Deus pode te dar vitória e vai te dar esse problema de hoje, mas escute uma coisa, outros virão. Problema nós vamos ter. Deus nunca prometeu para nós isenção de problema, mas Deus prometeu que estaria conosco em todos eles. E eu tenho algo a dizer para você da parte de Deus: não se amedronte com quem pode pensar em fazer o mal a você. A palavra Deus nos diz que nós temos uma aliança com o nosso Deus. Ei, escute, na porta da minha casa nunca vai ter uma ferradura, na porta da minha casa nunca vai ter uma espada de São Jorge, na porta da minha casa nunca vai ter um pé de coelho, nunca vai ter um trevo de 4 folhas, para tentar expulsar olho gordo. Pode vir olho gordo, olho obeso, pode vir o que quiser, porque na porta da minha casa tem o sangue de Jesus. Ele é dele, é essa vitória que está, é essa marca que eu quero para a minha vida e que você tem na sua. Não se incomode. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, você não será atingido. Deus não isenta de passarmos pelo vale, mas Deus isenta nós de sermos atingidos. Entenda isso. O gigante amaldiçoou Davi. Sabe o que Davi fez? Davi olhou bem nos olhos dele e falou assim: você vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel que você tem afrontado. Aí Davi dá a sentença para ele: hoje mesmo, olha, Davi venceu essa guerra sem tapar uma pedra. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Escuta, gigante, hoje mesmo eu vou cortar a sua cabeça. Escuta mais, gigante, hoje mesmo todo esse exército que está atrás de você vão ser cadáveres, da qual as bestas, feras e as aves vão comer, porque o Senhor já te entregou nas minhas mãos. Oh, glória a Deus. É hoje, meu irmão. A decisão vem antes de você tapar uma pedra. A decisão vem antes na sua mente. Por isso que Romanos 12:2 vai dizer: transforme a sua mente. Não se conforme com o mundo, não haja como o mundo age. Treme diante de gigantes, treme diante de dificuldades. Não, transforme a sua mente para que você saiba qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para a sua vida. Um exército inteiro, não é um exército inimigo, não, um exército inteiro de Israel com medo. Mas Davi fez diferente. Davi foi
porque sabia que aquela pedra, quem ia usar era Deus. Aquela pedra foi como uma bomba, como um tiro na fronte do gigante. Estudiosos dizem que era a única parte de toda a sua armadura que tinha uma pequena brecha. Foi exatamente ali que aquela pedra foi, e bateu, e o gigante tombou para frente. Está mostrando ainda sobrenatural. Olha bem como é que é Deus quando faz. Se alguém te dá, se você está correndo ao encontro, bate algo em você, a sua tendência é ir para onde? Para trás. Mas para mostrar que não foi Davi que tacou a pedra, o gigante caiu para frente. Mas tem um segredo aqui que eu quero que você saiba. O gigante não caiu morto. Ei, escute isso. Você vai sair daqui hoje derrotando esse gigante, mas não permita que ele se levante. Em nome de Jesus. Ele vai cair hoje, mas você não permita que ele se levante. Davi pegou a própria espada antes que o Golias se levantasse e cortou a cabeça dele. Em Deus nós faremos proezas. Fique de pé. Quero orar por você. Eu quero orar por você. Para você que está enfrentando um gigante. Para você que essa palavra falou ao seu coração. E você precisa sair daqui com coragem para chegar e profetizar a tua vitória. Com ousadia. Entenda uma coisa. Davi tinha algo que nenhum daquele exército tinha. Davi tinha o Espírito de Deus na vida dele. Quando Jessé chamou Davi do pasto e Samuel derramou o azeite ungindo Davi como rei, a Bíblia diz que daquele momento em diante o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Por isso que as pessoas olhavam para ele, davam as qualidades dele, mas diziam também: o Senhor é com ele. Pastor, mas eu tenho isso? Você tem isso. Isaías 7, o profeta Isaías profetizou que da semente da virgem nasceria um que estaria conosco. O anjo, quando foi falar em Mateus 1, foi falar para José: olha, Maria está grávida, mas é do Espírito Santo de Deus, não é de outro homem. Você vai pôr o nome dele de Jesus, porque ele é o Emanuel. Sabe o que significa Emanuel? Deus conosco. Diga: Deus comigo. Então você tem Deus com você. Aquele exército não tinha, mas você tem. Então é nessa força que você vai agir. É na ação do Espírito Santo que você vai agir. Se você está precisando de uma palavra encorajadora e essa palavra falou no seu coração, se você tem gigantes para enfrentar amanhã na segunda-feira, seja de qual área for, e você quer receber uma oração, quer sair daqui fortalecido por essa palavra, quer sair daqui com autoridade para enfrentar e confrontar, mesmo que você não esteja vendo nada, mas você está crendo que Deus está agindo ao seu favor. Nós vamos cantar um louvor rapidamente. Sai do seu lugar, vem aqui na frente que eu vou orar por você. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem respostas ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar. O
Aleluia. Comece a cantar a tua vitória. Comece a cantar a tua vitória. Comece a profetizar sobre esse gigante que se levantou. Comece a falar: olha, hoje mesmo. Diga: hoje mesmo. Mais forte: hoje mesmo. O Senhor está te entregando nas minhas mãos. É hoje mesmo, não passa de hoje. A minha vitória já está decretada nos céus, porque nele nós faremos proezas. Vai colocando diante do Senhor, ergue a tua voz, vai falando para Ele qual é o gigante, vai profetizando sobre o gigante, dá nome a Ele, irmão. Seja na área da saúde, seja na tristeza, na angústia, na depressão, diz assim: hoje mesmo você está sendo derrotado em nome de Jesus. Ah, soberano Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, louvado seja o teu nome, meu Deus, pela tua palavra. Nós temos aqui um exército, mas não um exército acovardado. Nós temos aqui um exército cheio do teu poder, cheio do teu Espírito Santo, e nós estamos confrontando esse gigante. Nós estamos olhando nos olhos dele e podemos dizer para ele: hoje o Senhor vai te entregar em nossas mãos. Hoje você será derrotado, porque você está vindo a mim com o seu poderio de guerra. Você está vindo contra mim com essa espada grande, com esse escudo gigante, com essa armadura poderosa, mas eu vou a ti em nome de um nome que é sobre todo nome. Eu vou a ti em nome do Senhor, os exércitos, o Deus a quem você tem enfrentado. Hoje mesmo você será derrotado. Deus vai te entregar em minhas mãos. Você não tem mais força. Você não tem mais força. Você não tem mais força sobre a minha vida. Você não tem mais domínio. Eu repreendo agora toda depressão, toda tristeza, toda angústia, todo gigante que foi produzido no interior de almas de vidas que aqui estão, que estão trazendo medo, estão trazendo ansiedade, estão trazendo depressão, estão trazendo angústia. Esse gigante está sendo derrotado hoje pelo poder do nome de Jesus. Tenha a sua mente transformada, tenha a sua mente renovada, tenha a sua mente mudada, para que você possa experimentar o poder, a vontade de Deus na sua vida. Hoje nós rejeitamos na saúde gigantes da doença, sejam repreendidos hoje em nome de Jesus. Glórias a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ah, louvado seja o teu nome, Senhor. É porque está trabalhando. Ele está trabalhando, vai sentindo Ele trabalhando no teu meio, no nosso meio. Vai sentindo a presença dEle, te encorajando. Só espere que Ele vai fazer ao teu favor. Apenas se posicione. Oh, aleluia. E Ele está estendendo as mãos dEle sobre a sua vida agora, nesta hora. Comece a louvá-lo, agradecê-lo. Já vai agradecendo pela vitória. Já vai tomando posse dela. Já vai profetizando ela. Ah, louve, o Senhor está agindo. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Ele vai na frente. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém vai fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Comece a cantar. Aplauda este Deus e receba a tua vitória nesta manhã, em nome de Jesus. Pode voltar aos seus lugares com a tua vitória na mão. Nunca mais
você verá o inimigo que hoje está lutando contra você. Em nome de Jesus.